muito boa noite, dona Rafa Noma, seja bem-vindo. Lara Ray já entrou, não foi a primeira dessa vez. Nessa Marques também tá em todas, seja bem-vinda. A menina Iago, muito bom, bons momentos, foto entrou, seja bem-vindo. Boa noite, Nessa Marques. Deixa eu posicionar meu notebook aqui. Esse é o computador mesmo. O meu outro notebook está aqui, o analógico. Olha a galera entrando. Wagner Oliveira, 1978 também, sempre presente, assíduo às nossas lives. Seja bem-vindo. Ras Fotos, seja bem-vinda. Muito boa noite. Acenei também. Bela Isa DC. Isabela Costa Lobo, quanto tempo, hein, dona Isabela? Que saudades de você, meu. Foi minha aluna há muitos anos atrás, uns 10. Por aí, hein? Gabriela Klink, atual aluna, seja bem-vinda. Bruno Bom Tempo. Galera chegando, paisagem é um tema que interessa, né? A galera curte. Vamos lá. Vamos compartilhar a live, vamos chamar os coleguinhas, vamos chamar os amiguinhos. Aquele seu amigo que gosta de fotografia de paisagem, tem uma câmera boa lá, uma reflex enfiada lá no fundo do armário. Chama ele, compartilha pra gente multiplicar esse conteúdo. Deixa eu dar uma acertada no meu enquadramento aqui, hein? Eita, tripé bom. Tirar um pouquinho do lado de lá, do meu lado esquerdo. Tava aparecendo. Aí, agora sim, hein? Um equilíbrio na composição. Dona Larissa Dueire, seja bem-vinda. Tá botando o PP pra dormir nesse momento. Vamos lá, dedinho no coração. Vamos fazer os coraçõezinhos subir. Vamos lá. Quero ver subir. Assim, ó. Pressiona o coraçãozinho sem quebrar a tela e deixa o dedo lá que vai subir um monte. Eita, bons tempos mesmo, hein, Isabela? Massa. Tá em São Paulo ainda, voltou pro Rio. E aí, como é que tá a vida? Fotografando. Dona Givieira, seja bem-vinda, lindíssima do titio. Boa. Vamos lá, 19h33, eu quero ver chegar a gente, estamos em 13, vamos lá. Cleide Gam entrou, seja bem-vinda, Cleide. Deixa eu apontar um pouquinho mais pra mim aqui. Eu usei um tripézinho de luz mais baixo hoje, estou vendo um pouco de reflexo no meu óculos. Adoro paisagem, mas prefiro os bichinhos que encontro nela também, curioso, vamos falar disso. Alexandre Pereira. Tô em Florianópolis agora, que maravilha, hein, meu? Tá num ótimo lugar. Florianópolis, terra boa. Muito bem. Mas você é carioca, não? Se eu não me engano, se minha memória não tá falhando, você é carioca. Me corrija se eu estiver errado. Invencível entrou, Rafa Invencível. O menino das lives, ele é o blogueirinho da Full Frame, o responsável por eu estar aqui desse lado da tela, desse lado da câmera, desse lado das lentes do celular. Tela Pasa também tá sempre aí, boa, vamos entrando, vamos compartilhar, gente, vamos compartilhar aí com a galera, vamos compartilhar essa live aí, vai, vamos chamar mais gente. Passagem é muito louco? Ou paisagem é muito louco? Deve ser isso. Paisagem pode ser muito louco mesmo. Além do olhar, senhor Márcio Neves, a gente estava aqui junto batendo um papo hoje à tarde. Foi massa a nossa conversa, hein? Também vou acenar pro Márcio, hein? Ó, eu acenando, que legal. Muito bom. 15h15, eu quero ver mais gente. 19h34, temos 6 minutos ainda. Dedinhos no coração, vamos fazer subir os coraçõezinhos. Compartilha aí com a galera. Leandro Almot, grande Leandro. Parei com o chimarrão, senão não durmo, hein, meu? Seu André Tunes, seja bem-vindo também, assíduo às nossas lives. Sou carioca também, massa, então você mora num lugar bom de fotografar, segundo a paisagem, né? Cuidado aí com a segurança, mas
as paisagens do Rio são cenicamente muito belas. Vamos lá, vamos comentar, galera, vamos comentar, comenta aí, vamos trocar uma ideia hoje, hein? Todo mundo sabe, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de ver os comentários, quero mostrar hoje pra vocês equipamento, livros e falar um pouquinho dessa experiência da fotografia de paisagem, né? Vamos lá, vocês já não querem começar a perguntar aí? O que vocês querem mais saber de fotografia de paisagem? Quando vocês pensam nessa fotografia de paisagem, quais são as dúvidas? Oh, o Insta derrubou seu print? Ah, bem possível, né? Tem algumas coisas ali naquela imagem que incomodam demais, né? As de Pato Branco são incríveis. Pato Branco, a cidade, o Pato Branco é o Pato Branco mesmo. Não entendi. Sampa é multifacetada, por isso vale a pena morar e fotografar por aqui, sem sombra de dúvidas. Sou um paulistano, ufanista, e acho que o estado de São Paulo tem muitos lugares legais para se fotografar. Nosso interior é muito rico em paisagens, né? Bem, o Brasil inteiro é muito rico em paisagens. Temos muitos ou diversos ecossistemas que podem gerar imagens interessantíssimas. Estou aqui fotografando, embora dê uma parada pela pandemia, mas é incrível ainda mais fotografar paisagens. Muito bem, dona Isabela. I'm sorry. Muito bem, seja bem-vindo também. Já somos 20, vamos lá, hein? Faltam 3 minutos pra gente começar. Compartilha. Paisagens da cidade de Pato Branco, Paraná. Tenho certeza que deve ter paisagens muito interessantes. Não conheço a cidade de Pato Branco, gosto muito do estado do Paraná. Já dei aula na faculdade Unopar aí em Londrina, Little London. Foi massa, na pós-graduação da Unopar. Muito legal poder dar aula para essa galera. Produção de objetos, seja bem-vinda. Já fui para Lins, Marília, Atibaia, Getulina. Viajou, hein, meu? Marcos Asmir, muito bom. Fala, churro. É isso aí, muito bem. A intimidade é assim. Nossa. Não, menino, não apague a luz, não. Tuca apagou a luz aqui de fora. Um segundo que eu preciso acender. Você acendeu, você apagou a minha luz, foi? É assim mesmo, né? Como disse o sábio o poeta do domingo, quem sabe faz ao vivo. Ao vivo tem dessas, né? Que Santos, 1, 2, 3, 4, 5. Então vem fotografar aqui. Pô, vai ser massa se um dia eu puder. Vamos arranjar um curso para ministrar em Pato Branco, que vai ser um prazer dar uma chegada aí. Pronto, tá acesa a luz de novo. Sei que não fez tanta diferença, mas incomodou o meu visual. Tá com as luzes aqui de fora apagadas, só com as luzes do meu estúdio improvisado, né? Eu uso 2 fontes de luz para fazer essa luzinha simulando o estúdio, 2 fontes de luz contínua, 2 Fresnéis pequenos. Depois um dia a gente dá um jeito de mostrar antes de terminar essa série de lives, vamos dar um jeito de mostrar esse estúdio que é configurado na minha casa. Vamos lá, 19h39, falta um, falta um. Bruno Contrino entrou, seja bem-vindo. Estamos em 21. Compartilha, dá like, vamos lá, aperta no gostei, aperta no coraçãozinho, vamos fazer o coraçãozinho subir. 22 é um número ótimo. 19h40, vamos começar. Sejam bem-vindos à série de lives da Full Frame, diretamente da minha casa, na Zona Norte, no bairro da Freguesia do Ó. Muito bem, dona Marina Maeda, seja bem-vinda. Vamos bater um papo, hein, Maedinha, na quinta ou na sexta-feira. Os meninos vão passar essa informação com mais propriedade.
Nath Lima, que saudades de você, hein, moça? Cadê você que tá sumida para aquele seu curso de retrato, hein? Você que tá me devendo esse curso de retrato, não sou eu que tô te devendo não, hein? Ah, que saudades dos Fresnéis. Ah, pra foto eles médio, né? Mas pro vídeo tem que ser. Os Fresnelzinhos funcionam bem, né? Luzinha amarela, quentinha, gostosa. Muito bom, muito bom. Bem, a gente tá aqui diretamente de casa para evitar a saída, né? Agora, vamos lá, hein? Tive que dar uma saidinha de carro. É um fake down, né, meu? Tá todo mundo na rua. Que vergonha, povão! Fique em casa, vamos acabar com essa pandemia, meu Deus do céu. É isso aí. Vamos lá. Ninguém me perguntou nada, ninguém falou nada sobre a fotografia de paisagem. Primeira colocação, bem, antes da gente começar, né? Vamos seguir o padrão da Full Frame sobre o que a gente vai falar nesse bate-papo da fotografia de paisagem. A gente vai falar sobre as características da fotografia de paisagem. 2, a gente vai falar dos equipamentos da fotografia de paisagem. 3, a gente vai falar sobre a linguagem da fotografia de paisagem, ok? Então esses são os 3 tópicos que eu separei. Naturalmente vou mostrar os equipamentos, vou mostrar um livro, 2 livros de referência para vocês. E, enfim, esses são os 3 tópicos que eu selecionei para a gente falar sobre a fotografia de paisagem. Já que, acho que foi a Nessa que comentou aí, que prefere fotografar os bichinhos, eu quero começar fazendo uma separação do que é a fotografia de paisagem e o que é a fotografia de natureza. As duas são a mesma coisa? Será? Não, né? A fotografia de natureza engloba mais assuntos, mais conteúdos. Por exemplo, a fauna, os animais, né? Então tenha bastante em mente que existe uma diferença do que é a fotografia de paisagem e o que é a fotografia de natureza. Dentro da fotografia de paisagem, a gente tem a paisagem natural e a paisagem urbana. Quer dizer, eu fotografar aqui seu Cadu Torres, tudo bem, meu amigo? Diretamente dos Estados Unidos, Houston, é isso? Se eu tô lembrado? Houston, já vacinou aí nos Estados Unidos, Cadu? Ah, aqui vai demorar, parceiro. Com essa preguiça dos nossos políticos, com a falta de educação do nosso povo, vai demorar pra galera vacinar aqui ainda. Muito bom, muito bom. Fui eu não nessa. Putz, então desculpe, Henrique, seja bem-vindo, aluno do sábado. Desculpe quem fez o comentário e eu me equivoquei. Mas enfim, existe essa separação entre a fotografia de natureza e a fotografia de paisagem. Grambeck Fine Art, nosso professor de fotografia de culinária, exímio fotógrafo de gastronomia aí, ponta de mercado, hein, Grambeck? Muito bom ter você aqui com a gente. Márcia Souza, Cadu, pode crer, ele era do Bub, né? Ele só teve que sair porque tá lá nos Estados Unidos. Como eu estava dizendo, a gente, na fotografia de paisagem, vai fazer essa separação do que é a paisagem natural e o que é a paisagem urbana. É mais fácil a gente associar a paisagem natural, né? Mas sim, temos a fotografia da paisagem urbana. Se você mora numa cidade, numa metrópole como São Paulo, ou enfim, como as nossas cidades que tem mais de 1 milhão de habitantes e que o progresso já chegou, muito concreto, muito vidro, também é possível você praticar essa fotografia de paisagem. Primeira característica que eu quero ressaltar dessa fotografia de paisagem. Relaxa, tio, sou quase do tamanho dos bichinhos que tem fotografado. Muito bem. As fotos para você. Uma característica importante da fotografia de paisagem é que a gente tem pouca influência sobre ela, né? Eu não vou lá alterar essa paisagem. O homem, o ser humano, não tem muito o que fazer. A paisagem está lá
e você tem que lidar com a cena do jeito que é possível. Você não pode fazer como numa foto de still life, uma foto de natureza morta, onde a gente posiciona os objetos. É uma foto, uma segunda característica que a gente pode chamar a atenção, uma vez que a cena está lá, a gente sabe, a gente tem facilidade em estudar. Dona Esmeralda, boa noite, seja bem-vinda, lindíssima do Titio, Leta Black, Priscila de Sante, aí Pri, chegou, hein, meu? Uma segunda característica dessa fotografia de paisagem, uma vez que a gente sabe que ela tá lá, hoje a gente tem bastante acesso à informação, é fácil da gente fazer uma pesquisa na internet, cuidado com essas pesquisas do Google, mas enfim, os jovens eles fazem essas pesquisas com muita profundidade. Eu consigo sair da minha casa já sabendo quase tudo do lugar, né? Quer dizer, é fácil de eu me planejar. A gente não tem a mesma dificuldade de 20 anos atrás. Eu, na primeira viagem que eu fiz para fotografar, a primeira, na verdade, eu não fiz pesquisa nenhuma. Eu fui com um bando de doido pro Pantanal e chegou lá, eu fotografei o que estava à disposição. Mas eu também não tinha essa intenção de ser fotógrafo, tá? Foi lá no Pantanal, próximo a Poconé, que eu tive essa primeira experiência com a natureza, na verdade. Uma vez que... bem, na verdade a história é assim, né? Primeiro eu vou para Cuiabá, fico na casa de um colega lá de trabalho, Léo, nunca mais eu vi o Léo, não sei nem o sobrenome dele para achar ele no Facebook, para achar ele no Instagram. Mas enfim, fomos para Cuiabá na casa dele. Era para ser uma viagem com a galera do trampo. Eu trabalhava como estagiário de direito na Receita Federal. Olha que roubada, né? Que trampo foi esse da minha vida? Enfim, hoje o Márcio falou que trabalhava lá no supermercado, ajeitando os produtos na prateleira. Tá aí, eu trabalhava na Receita Federal. Eu abri imposto de renda, minha gente. Os impostos de renda chegavam numa caixa comprida que tinham 100 imposto de renda, vinha no disquete ainda, a gente tinha que abrir, separar, enfim. Eu abri o imposto de renda da Adriane Galisteu, ó que legal. Muito bem. E numa dessas conversas, a gente trabalhava em 20 moleques na mesma sala, um deles falando que era do Pantanal e que ele pescava, e o chefe lá que era mais velho queria pescar. O cara falou, vamos fazer uma viagem para pescar? Vamos! Passaram uma lista, todo mundo assinou a lista, tinha que dar o dinheiro e não sei o que, enfim, passou. Um dia antes da viagem, o Léo me liga e fala, Rodrigo, eu não tinha nem celular ainda, o cara ligou na minha casa, 1997. Rodrigo, só você pagou a viagem, meu. Então não vai ninguém, não vai ter a viagem, né? A galera tava pagando para comprar material de pesca, né? A gente ia de carro. Eu falei, olha, tudo bem, depois você me devolve o dinheiro. E aí, Lilinha, de novo, seja bem-vinda, hein? Tati Justino, olá. Então, pô, cancela aí, né? Devolve o dinheiro pra mim depois. E aí ele falou assim, olha, eu tô indo pra lá, eu tô indo levar um carro pro meu pai comprou um carro aqui em São Paulo e eu tô indo levar o carro pra ele. Quer ir? Vamos. Então vamos. Arrumei minha mochila, dia seguinte, fui pra casa dele, pum, Cuiabá, São Paulo, Cuiabá em 17 horas. Foi rápido, acredita. Chegando lá, pô, o que tá perto de Cuiabá? Chapada dos Guimarães. Nunca tinha ido, nunca nem tinha ouvido falar. E lá me apresentou a Chapada dos Guimarães, que tem uma paisagem também muito bonita. É certo que é uma das chapadas, acho que é a mais usada, é a mais explorada, então deu pra gente perceber assim que tinha uma certa deterioração do homem, um pouco de lixo, né? Aquela coisa de fogueira, não sei como tá hoje, isso faz, né? Como eu falei, foi em 1997. Mas foi essa minha primeira experiência de andar ali no meio das trilhas e ver as pedras, ver o relevo, enfim. É isso aí, Sme, vamos fazer outra trip aí, hein? Logo menos sai outra aí, um bate e volta. Vamos fazer um bate e volta, fotografar o nascer do sol. Vamos lá, vamos pra Botucatu com a gente? Vamos fazer, a gente entra na van às 10 da noite e volta pra São Paulo às 16.
do outro dia, vira fotografando, ó, essa é uma experiência muito legal, vou falar disso depois. Então eu tive essa experiência em Cuiabá, foi meu primeiro contato, passamos lá, fomos 3 dias seguidos de Cuiabá para Chapada dos Guimarães, é muito próximo, 60 quilômetros de reta, desculpem. E depois desses 3 dias, a gente foi pro Pantanal. Meu, Pantanal impressionante, né? Uma natureza riquíssima, tem uma vibração ali, tem uma energia de água, mato, né? Floresta mesmo, sabe? O negócio é lindo, e animal demais, é jacaré, piranha, é tuiuiu. Eu só não vi a onça porque tem que se embrenhar um pouco mais pra ver. Opa, se prepara aí, Drica, aqui tem cachoeira sim, hein? Lá em Cunha tem cachoeira também. Olá, Shirley Manfio, mais uma do Bulb com fotos excelentes. É verdade o que eu vi nas redes? Você tá grávida, Shirley? Pô, parabéns, hein, meu? Se tiver, parabéns. Muito bem, muito bem, muito bem. Então esse foi meu primeiro contato. Foi lá no estado do Mato Grosso do Sul, Cuiabá. Opa, Mato Grosso, Cuiabá e Pantanal. Não, é Pantanal Sul, não é Poconé. Oh, parabéns, Manfiozinha. Legal, nessa época eu nem queria ser fotógrafo, fui pra lá, foi legal, mas ainda queria ser delegado, pô, aqui demais, hein? Todo respeito aos delegados aí. Mas no ano seguinte, em 98, aí eu tomei a iniciativa. Essa é uma informação deveras importante. Tem que ter iniciativa. Falei, quero fazer uma viagem, eu quero fotografar. Naturalmente eu não tinha essa segurança toda, fiquei, vou sozinho, não vou, como é que vai ser? Enfim, organizei, peguei meu guia 4 rodas, tenho ele até hoje, todo despedaçado, mas tenho. Ele é de 98, 99 e 97, 98 e escolhi, fiquei folheando o guia e escolhi um lugar para conhecer no Brasil. Não vou dizer que foi por acaso, porque eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso. Olhando os mapas e as possibilidades de atrações desses mapas, eu escolhi a Chapada dos Veadeiros. Então foi a primeira vez que eu fui para a Chapada dos Veadeiros, 1998. Peguei um avião até Brasília com um primo meu que não é fotógrafo. A gente desceu em Brasília, a gente fez um bem bolado. Ele tinha as passagens, eu falei, eu pago a pousada, enfim. Fomos até Brasília, de Brasília alugamos um carro, 3 horas até Alto Paraíso de Goiás, sem guia, sem nada, só com esse guia livro na mão. Fomos conhecer as atrações da Chapada dos Veadeiros. Naquela época tinha sido a viagem mais impressionante da minha vida. A paisagem da Chapada dos Veadeiros realmente é exuberante. A gente tem uma mistura de cor, de textura, enfim. E foi demais. Ali eu percebi que a fotografia fazia diferença na minha vida. 97 foi quando eu comecei a fotografar, 98 eu faço essa viagem, e aí eu comecei a escolher alguns lugares para viajar, para fazer trilha, para ver cachoeira, e fiz um monte de bobagem, umas roubadas, meu. Acampei num lugar muito frio, não conseguia acender a fogueira, morri de frio, e já aconteceu uma série de coisas. Muito bom, muito bom. Quer dizer, tudo isso para dizer que hoje é fácil da gente planejar a nossa viagem. Boa noite, Mariano, seja bem-vinda. É muito fácil a gente planejar as nossas viagens. Você entra no Google, você vai nos lugares certos, você pesquisa o que as pessoas comentam sobre essa viagem e você consegue montar uma estrutura um pouco mais elaborada para evitar essas roubadas, né? Eu fiz também Visconde de Mauá, que é muito legal, deu foto boa lá em Visconde de Mauá. Comecei a observar lugares
próximos e que eu estava acostumado, como o Guarujá, por exemplo, um lugar que eu cresci e nunca tinha fotografado no Guarujá com medo, né? Aquela coisa da violência urbana. Comecei a fotografar no Guarujá, enfim. Então quer dizer, a fotografia de natureza, ela pode ser natural ou urbana, está mais relacionada à paisagem natural, isso faz a gente se conectar mais com a fotografia de paisagem. É um tipo de fotografia onde eu posso me planejar com mais facilidade. Na maioria das vezes você não vai ter muita diferença do que você está pesquisando com o que você vai ver lá. Essa experiência que eu tive na Chapada dos Veadeiros foi bastante interessante, porque eu fui em 98 e depois só voltei agora em 2013, alguma coisa assim. Quando eu tive aí, não, em 98 ou 99. Em 98 eu fui com meu primo, em 99 eu fui com uma galera da faculdade de Jeep. Essa foi bem louca. E fui para fotografar. Nessa eu já fui como fotógrafo da viagem e depois eu ainda não vendi as fotos, eu cedi as fotos da viagem para esse meu grupo de amigos. Pelo fato de ter ido com 4x4, não era o meu Lada Niva, que eu comentei hoje na live da tarde, era um outro Jeep tão ruim quanto um Lada, ele era francês, não pode ser bom, e enfim, não voltei mais para a Chapada dos Veadeiros. Quando eu tive a ideia de levar os alunos para lá, porque foi um lugar que eu mantive uma boa relação, uma relação de recordação muito positiva, logo pensei, vou levar meus alunos, né? Agora eu não posso levar um grupo de 10, 12, 15 alunos sem saber como as coisas andam. Então eu fui até lá, fui fazer uma pesquisa in loco. Fui ver se as cachoeiras estavam no mesmo lugar. Se a cidade de Alto Paraíso se encontrava com a mesma estrutura ou, enfim, com a mesma segurança. E, naturalmente, as cachoeiras se encontravam no mesmo lugar. E o ponto positivo é que nessa terceira viagem para a Chapada dos Veadeiros, eu entendi que não dá para fazer sem o guia. Quer dizer, dá, mas você não aproveita tanto. Então, chegando lá, como eu falei, eu não acredito em acaso. Eu escolhi a pousada no caminho. Quando eu já estava em Brasília, fui de carro, dessa vez de novo, fui com um aluno mais velho, que estava acostumado a viajar também, ele foi numa picape. Eu fui no banco do passageiro. Quando a gente já estava em Brasília, ou seja, a 3 horas da cidade, que eu fui fazer uma pesquisa no meu smartphone para achar a pousada e fui ligando. E peguei uma pousada assim, que não era nem a mais barata nem a mais cara, me deu uma boa condição. Chegamos lá, eles tinham uma agência, eles tinham os guias, e aí a coisa... Dona Alexandra Cirino, boa noite. E aí, enfim, tudo se conectou, né? Nessa terceira viagem eu ainda não usei os guias, mas quando eu organizei a trip com a galera, sim, aí já estava tudo muito bem planejado, com os guias, e a gente tinha que ir de van, né? Se você for um viajante, um lobo solitário, eu recomendo que você tenha um carro um pouquinho mais apropriado. Pode ser um Jeep, pode ser uma picape. Quem quer faz do que quiser mesmo. Pode ir de Gol, pode ir de Palio. Viajar vai de Fiesta, enfim, pode viajar de qualquer carro. Mas se você vai se propor a isso para a vida, invista num carro um pouco mais alto, um pouco mais parrudo. Então quer dizer, a fotografia de paisagem é essa fotografia que a gente se planeja, a gente consegue se planejar. E por que a gente escolhe a fotografia de paisagem? Por que você quer fotografar paisagem? Comenta aí, o que te interessa quando você fala assim, pô, vou fotografar paisagem? O que tem ali no objeto, no mote, no fazer fotográfico que vai te atrair? Bem, as paisagens, antes até da fotografia, elas eram procuradas pela beleza cênica, né? Então, os pintores, eles inicialmente fazem as paisagens só como fundo de alguma coisa. E em algum momento a paisagem passa a ser o objeto principal da pintura, né? Da execução. E a fotografia, ela vem e herda isso
da paisagem. Mas por que eu faço uma foto de paisagem? E vamos pensar assim. E aí, seu Snar, beleza? Vamos lá. Eu pego uma foto de paisagem. Quem tem foto de paisagem na própria parede? Aí, foto sua que você pôs na sua parede. Comenta aí, você tem? Eu, sinceramente, não tenho. Na minha casa, não. Eu tenho uma opinião bastante controversa e incômoda, ácida a respeito das minhas fotos na parede da minha casa. Mas lá nas paredes da escola, das escolas, são duas, tem sim fotos do Rodrigo, enfim, tem fotos dos alunos, fotos do Bubi. Por que, Rosimeire, você tem uma foto sua, que você produziu, ou minto, você não disse que é sua? Por que você tem uma foto de paisagem na sua parede? Ah, e ficou legal, então provavelmente é porque ficou legal. Agora, o que é ficar legal com uma foto de paisagem? Você já parou para pensar que essa foto de paisagem ela transmite alguma coisa para alguém? Para o observador? Para o espectador? Ela transmite uma sensação? Quais são as sensações que a gente pode sentir quando a gente vê uma foto de paisagem? Vamos lá, comenta aí quais são as sensações que você sente ou que a gente sente quando a gente vê uma foto de paisagem. Vamos lá, dedinho no coração, vai. Vamos fazer os coraçõezinhos subir. Vamos aí, vamos. Vamos ver subir. Compartilha aí, a live tá com 30. Pô, eu queria ver chegar em 40, hein, meu? Ó, a Mariana já foi profundo. Paz. Muito bem, é isso aí. Uma fotografia de paisagem pode te transmitir paz. Fotografar paisagem pra mim me dá leveza na alma. Gosto muito de paisagens. Por enquanto, por hobby. Depois posso pensar em comercializar. Deixa eu ver quem foi. Desculpa, eu perdi aqui. Alexandra Cirino. Muito bom. Alexandra, a gente já teve esse papo. Por que não hobby para sempre, entendeu? A gente não é obrigado a comercializar as coisas. Não, naturalmente, se isso acontecer, ótimo. Mas você já ouviu a minha opinião sobre essa necessidade no Brasil? Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, todo mundo já pergunta, mas aí, vai ganhar dinheiro como? Pô, não sei, eu trabalho com outra coisa, né? Será que eu preciso? Eu sou médico e eu preciso ser fotógrafo e ganhar dinheiro? Não posso ser só fotógrafo? Enfim, né? Dependendo da imagem, dá pra sentir até que Deus existe. Olha, essa foi profunda, hein, Sme? Deus? Eu achei que você fosse comunista, menina. Poxa, acreditando em Deus. Maravilha, hein? Maravilha. Higienizo minha mente. Olha, caramba. Pode ser estética apenas. A beleza cênica que eu citei, né? Da fotografia de paisagem. Transporte, estar lá sem estar de fato. Putz, essa foi ótima. Esse é um ponto interessantíssimo, né? Deusa, gostei. Comunista e feminista. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu ia citar aqui, vocês já citaram várias sensações, mas a gente pode transmitir a liberdade, a gente pode transmitir alegria, a gente pode transmitir conforto, a gente pode transmitir a tristeza, a gente pode transmitir a solidão, ou seja, existe uma comunicação de sensações quando eu apresento, quando eu mostro uma foto de paisagem. Reflete o meu estado de espírito, tá vendo? Como o Wagner, ele conseguiu colocar todas as minhas sensações em um argumento só, sem usar nenhuma sensação. É exatamente isso. Agora, vamos lá, hein, gente? A gente tá lá na cena, faz a foto, você tá lá vendo, e você tá sentindo um monte de coisas, meu. Aí você fala, cara, eu vou fazer uma foto, e quando eu mostrar pra galera, eu vou transferir essa sensação pra todo mundo. Faz a foto, leva pra casa, abre no computador. Não rolou. Qualquer um pode olhar uma foto de paisagem ou uma paisagem e ler muito bem essa paisagem. Mas produzir uma foto de paisagem bem feita,
requer uma série de habilidades. Cara, e depois de 20 e tantos anos de fotografia, hein? Velho da fotografia, que essa complexidade de pensamentos me arrebatou. Alguns anos fotografando, né? Para quem já ouviu, desculpa, vai ouvir de novo. Quem nunca ouviu, será a primeira vez. A fotografia não é uma corrida de 100 metros rasos. A fotografia é uma maratona e a gente precisa de tempo para amadurecer, para a gente ficar cascudo, para a gente saber, chegar no lugar e já saber o que fazer ou o que resolver tecnicamente para chegar no bom resultado. O que é o bom resultado? Você conseguir transmitir essa sensação, tudo aquilo que você sentiu lá naquele lugar, naquela hora, aquelas cores, aquele cheiro, tudo isso a pessoa, o espectador, o observador não vai conseguir sentir. Ele vai ver a imagem e a sua imagem vai ter que transmitir essas sensações para essa pessoa. Sim, é preciso estudar muito e saber as técnicas de fotografia. Exatamente, dona Alexandra Cirino. Eu falei que a gente não tem muito o que mexer ali, né? Na cena. E não tem mesmo, a cena tá lá. Mas as coisas acontecem, né? Qual é o fator determinante para eu conseguir essa foto? Não tô falando de técnica, hein? Porque a técnica você vai aprender. Em algum momento você aprende. Quer aprender técnica? Vem comigo, vem, vamos lá. Tem 2 vagas ainda, 2. Temos 8 pessoas inscritas, matriculadas, e as passagens serão compradas na semana que vem. A gente está indo para a Chapada dos Veadeiros dia 6 de julho. 2 vagas. Entra lá no site depois. Rafa, posta nosso site aí, velho. Bota o link da viagem que a gente tá indo pra Chapada dos Veadeiros para fotografar paisagem e natureza, falando de todas essas técnicas. Eu ainda vou falar na live de hoje, não sai daí não. Fica aí, compartilha com o coleguinha, compartilha com o amigo que quer também aprender. E aí, Sme, como é que foi a viagem pra Chapada? Fala pra eles aí. Valeu ou não valeu? Pô, e eu tenho aquele nosso fotolivro e eu não tô com ele aqui embaixo pra mostrar. Ó, que bobagem, meu. Muito bom. Mas eu tava dizendo, o que a gente pode usar, não estou falando de equipamento, o que eu posso alterar, ou melhor, perceber e me adaptar e trabalhar na fotografia de paisagem. Comenta aí enquanto eu mando aquele abraço pro Fábio Nardi, pai do Rodrigo, hein? Botou mais um porquinho no mundo, hein, meu filho? Mais um palmeirensezinho, mas é isso aí. Jamais vou falar pro filho dos outros não torcer para o time do pai. Assim como eu não quero que ninguém fale pro meu filho não ser corintiano, hein? Entreguei, hein? Registrar belo amanhã do sol, muito bom. Vamos lá, paciência, Gabriela Klink. Olha, isso é uma virtude. O fotógrafo de natureza tem que ter, viu, cara? Muito bem. Paciência, mas não é paciência não. Eu estou falando da matéria-prima da fotografia. Qual é a matéria-prima da fotografia? Ah, Manfio falou do olhar. Sem dúvida, André Tunes, luz, composição, composições geométricas. Ah, claro, tem um certo delay. A galera tá comentando agora. Ah, sem dúvida, as coisas que eu posso alterar são a composição. Eu posso ter essa paciência, mas muito bem, Andressa Mariano, eu estava falando da luz, a matéria-prima. Esse é o aspecto principal da minha fotografia de paisagem. E eu vou juntar essa luz com a composição e eu vou associar essa luz com o meu olhar. A composição são as escolhas que eu faço.
o meu olhar eu desenvolvo ao longo dos anos, eu desenvolvo ao longo da minha prática fotográfica, mas o que você realmente precisa ter domínio é sobre a luz. Minha gente, também tem um outro argumento ácido. Sabe que eu já tive um blog que chamava Ácido Efervescente, né? Puta, ainda bem que eu tirei esse blog do ar, isso faz também muitos anos. Puta, por que eu sou ácido mesmo? Esqueci o que eu ia falar, minha gente. Acontece. Ah, lembrei. Um fotógrafo, se você é fotógrafo, se você se considera fotógrafo, e você não entende de luz, se você não sabe qual é a diferença de fotografar num dia nublado, de fotografar num dia ensolarado, de fotografar num dia chuvoso, de fotografar num dia num ambiente interno, numa luz mista, você não conhece o elementar e o básico. É o mesmo que um advogado não saber interpretar texto. Cito os advogados porque eu me formei em direito, enfim. Então essa é uma opinião sincera e ácida do tio Rô. Falta de paisagem me assustava pela pureza técnica. Não sei se seria o termo correto. Pureza técnica, gostei, muito bem colocado. Não sei se seria, mas o Rô dá o maior suporte do mundo pra gente amar apenas a referência. Ah, bonitinha, linda do meu coração. A gente quer transmitir um pouco do conhecimento e ajudar as pessoas a conseguirem também atingir suas fotos, né? Sem dúvida, a Esme chamou de pureza técnica, mas essa fotografia de paisagem inicialmente está associada à realidade, né? Ao mundo real, à representação do mundo real, o que os americanos já chamaram de fotografia direta, straight photography, né? Tem razão, Esme. Mas você também sabe, você bem sabe que é possível a gente dar uma viajada ali nas fotografias de paisagem. Depois a gente fala disso. Então, como eu estava dizendo, o aspecto principal é que você tem esse conhecimento sobre o funcionamento da luz, seja essa luz, a luz artificial e a luz natural, né? A única fonte de luz natural que a gente tem é o sol. Então, é pouca fonte de luz para eu conhecer. Eu consigo dar uma aula para vocês de 1 hora e fazer uma explicação razoável sobre esse funcionamento, esse comportamento da luz. Não é na aula de hoje. Hoje a gente está falando da paisagem em si, um plano mais geral, mas essa seria uma outra live bastante interessante. A minha luz, ou a luz do sol, ela vai influenciar diretamente no clima que eu dou na minha foto. Sabe quando a gente fala de confortável? Então, quem faz ser confortável é a luz. A composição, a escolha dos elementos vai trabalhar com outras sensações, seja a questão lá da solidão, seja a questão lá da alegria, enfim. Então, na minha modesta opinião, você deve dominar a luz do sol, inicialmente, para que você consiga obter bons resultados na fotografia de paisagem. Então até agora a gente viu algumas características da fotografia de paisagem, quais sejam que eu consigo me planejar. A paisagem é um tipo de fotografia que realmente é bastante procurado pela beleza cênica, ela não vai ter muitas alterações, ela me transmite sensações, e é isso que eu estou buscando, transmitir a sensação que eu tive lá no momento, transmitir essa sensação para o observador, e o objeto principal que vai me ajudar a transmitir essas sensações é a luz, e eu preciso conhecer muito o funcionamento dessa luz. Um outro aspecto importante para que você obtenha o resultado esperado, que você tenha esse sucesso, seja lá o que sucesso queira dizer, na sua fotografia, é compreender a complexidade das cenas. O que é complexidade das cenas? Você olhar para essa cena, entender quais são os elementos de força
para transformar essa foto numa grande foto. A gente está falando de textura, a gente está falando de cor, a gente está falando do relevo, compreende? A gente está falando do movimento das nuvens, a gente está fotografando uma cachoeira, a gente está falando do movimento da água. Então, quer dizer, existe uma série de elementos que se repetem nas paisagens. Na maioria das vezes, né, uma fotografia a céu aberto, na natureza, você vai ter céu, você vai ter o relevo, você vai ter a variação cromática naquele período em que o sol ele está em movimento, a gente vai ter uma variação de cor da luz. Quer dizer, eu, fotógrafo, tenho que compreender essa complexidade das cenas. Eu, infelizmente, nunca fotografei na neve. Nunca vi a neve ao vivo, né? Não gosto muito do frio, mas não é por isso. Nunca vi a neve e tenho certeza que fotografar na neve é demais. Agora, que tipos ou que características que a gente vai encontrar ali naquela fotografia na neve e que técnica que eu vou ter que utilizar para também não errar, né? Enfim, esse é um exemplo de complexidade de cena. Eu não quero ficar repetindo toda hora a Chapada dos Veadeiros, que é o lugar que eu mais tenho experiência de fotografar, mas lá é um lugar que tem uma complexidade muito interessante, né? As cores, o amarelo, o azul, a vegetação retorcida, o azul lindo, as nuvenzinhas fofinhas e branquinhas. Então, eu, fotógrafo, com o meu repertório, com as minhas referências, com todos os livros que eu olhei, com as pesquisas que eu fiz, eu chego nesse lugar e compreendo essa complexidade e faço as minhas escolhas, tá? Sobre essas referências, o primeiro livro de paisagem que eu comprei foi um manual, tá? Ó que maravilha, ele tá aqui comigo. Isso aqui vocês nem vão achar, mas talvez num sebo, tá? Esse cara aqui, o Michael Freeman, ele já deve, acho que ele tá em outra editora, ele tá vivo, ele é um jovem, ele deve ter uns 60 anos, 55, 60 anos. É o cara atual que eu considero a melhor referência para se informar sobre fotografia. Ele escreve sobre quase tudo, ainda fotografa, tem fotos em tudo que é banco de imagens. Então ele tinha essa série quadradinha aqui, que quando eu comecei a dar aula, em 2004, acho que foi 4, eu comprei toda a série dele para me ajudar a montar minhas aulas, porque ele é um cara bastante didático, é bem simples de entender, apesar desse livro que eu estou na mão ser escrito em português de Portugal, tem algumas diferenças, ainda não tinha livro em português dele, eu tenho o de PB que eu comprei na época também, que é inglês, aí se achava em espanhol, e eu achei uma livraria vendendo, era a FINAC, lá da Paulista, vendendo em português de Portugal. Comprei uns 4, 5 livros de uma vez do Michael Freeman. Esse manualzinho aqui é muito legal, vai te dar uma série de dicas, de informações, mas nele o Michael Freeman usa um argumento que eu concordo, que existem duas correntes. Uma é você realmente se planejar e você procurar referências de fotos do lugar que você está indo, só que você vai chegar lá já com uma visão pré-estabelecida. Então você já parte de um ponto que não é lá o zero. A gente sabe, por exemplo, se você for para Paris, todo mundo sabe o que é a Torre Eiffel. Por mais que você tenha ido ou não para Paris, você já viu um filme, você já viu fotos, já viu fotos dos seus amigos, você tá lá na rede social, seu amiguinho tá postando, enfim. Então você já vai com uma visão pré-concebida do que é Paris, do que é a Torre Eiffel. Mas quando você vai para um lugar que você não conhece ainda, aí você começa a fazer suas pesquisas, você pode já chegar meio com o olhar viciado. E existe a outra corrente que diz que você tem que chegar sem saber de nada. Ah, chega lá, de sopetão, que você enxergar lá na hora, você faz. Eu sou da primeira corrente, tá? Eu prefiro me informar. Só que eu tomo cuidado para fazer a minha foto. Não que você não possa fazer a foto baseado na experiência de outro.
E também, vamos lá, né? Se tá naquela praia que, pô, você vai pra Fernando de Noronha fotografar o Morro Dois Irmãos. Não tem muito o que fazer de diferente. Todo mundo fotografa daquele ponto, que é um mirante. Você monta a sua câmera lá e faz a foto. Eu fui pra Fernando de Noronha na minha lua de mel. Nem levei uma câmera reflex, eu levei só uma câmera compacta. Não era lua de mel, né, gente? Pô, não tem tempo, né? A gente sabe o que a gente vai fazer na lua de mel. A fotografia ficou em segundo plano, mas a gente foi lá, Larissa e eu, a digníssima, a gente foi várias vezes ver o pôr do sol no morro, com a vista pro Morro Dois Irmãos. Todo mundo tá lá no mesmo lugar fotografando, você não vai conseguir fazer algo tão diferente, tão sensacional. E outra coisa, dá pra você fazer uma coisa tão sensacional assim? Sensacional é inventar roda, entendeu? Novidade é inventar roda. A gente não vai mais inventar a roda. Então, vá lá, e se você tiver que fazer o clichê, faça o clichê, mas faça o seu clichê. A sua experiência, a sua foto, pro seu portfólio, pro seu conjunto de imagens. Clichê não tá errado. O que é um clichê? Vocês sabem o que é um clichê? Comenta aí, enquanto eu aguardo vocês comentarem o que é um clichê. Dedinho no coração, vai, vamos fazer subir, vai. Paramos em 30, meu, eu queria chegar pelo menos em 40 hoje. 31, não, 29, saiu 1. Vamos lá, o que é um clichê? Quem sabe? Quem consegue comentar o que é um clichê? Nossa, um monte de gente já comentou aqui, eu não vi. Oh, meu Deus. Eu, em Salvador, até tinha referências, mas não fotografei tudo que os outros fotografam. Fiz a minha visão. Muito bom, é isso aí. Um clichê, minha gente, é algo de fácil reconhecimento. Então não está errado. A gente usa essa expressão clichê muitas vezes e acha que tá errado. Não tá errado. Tá errado. Esse clichê é só algo de fácil reconhecimento. Muito bom. Então a gente já falou dessas características aí da fotografia de paisagem. Vamos avançar para um pouquinho da história, né? Inicialmente, tipo padrão, aquilo que todo mundo faz, arroz com feijão. Eu só não vou concordar com arroz com feijão, porque arroz com feijão quem faz mesmo somos nós, né? Nós que sabemos, nós brasileiros, eu mesmo não sei, mas os brasileiros é que nós sabemos fazer esse arroz com feijão tão bem feito. Muito bem, vamos falar um pouquinho então de história da fotografia de paisagem. Quando os fotógrafos, isso também aconteceu com a pintura, mas eu não sou pintor, eu vou falar da fotografia. Quando os fotógrafos começam a apontar suas lentes para as paisagens, o que esses caras querem mostrar? Por que se fotografa uma paisagem? Já parou para pensar nisso? O que o fotógrafo lá no final do século XIX, né? A fotografia é de 1839, mais pro final lá, 1870, 1880. O que esses fotógrafos eles estão buscando fazer fotografando a paisagem? Eles querem voltar para sua terra natal e trazer, morrendo de saudades de lá, quando puderem. Os fotógrafos, eles querem trazer para sua terra natal uma representação da realidade. Porque o pintor, ele vai para o mesmo lugar, só que a maneira dele se expressar, que é pintando, passa pela interpretação dos olhos e pela manufatura, pela mãozinha do pintor. E aí você sabe, né? O cara pode pintar o laranja mais laranja, ele pode colocar o coqueiro que não estava lá, enfim. O fotógrafo que porta um equipamento que é considerado aquele equipamento que representa a realidade, até aquele momento, ele volta com uma prova, ele volta com um documento de um lugar
exótico. Então os lugares exóticos atraem os fotógrafos. Então a primeira vez que um ocidental pega sua câmera, eu vou falar, mas pode ser que não seja, hein? Pega sua Leica e vai até o Egito e faz fotos das pirâmides, das esfinges e volta para Paris, ele mostra e fala assim, ó, é assim lá, ó. Sabe quem foi esse cara? Quem sabe quem foi o francês que foi pela primeira vez fotografar no Egito e mostrou lá, ó aqui o que acontece, ó como é lá. Ah, essa é fácil, né, meu? O Iago já falou dele, todo mundo fala dele. Eu só vou dizer que ele é o fotógrafo do instante decisivo. Quem foi o cara que foi para lá? Muito bom. Então, os fotógrafos têm essa intenção de buscar o exótico e trazer um documento, uma representação real, que tem relação direta com a realidade para as outras pessoas. Nos Estados Unidos, a fotografia de paisagem, muito bem, é Bresson, acho que foi um erro de digitação, né, Mariano? Você sabe quem é o Bresson. Nos Estados Unidos, quem vai atrás dessas fotos de paisagem e do exótico são os fotógrafos da Califórnia. Os polos nos Estados Unidos que centralizam a fotografia, são dois polos, são Nova York e a Califórnia. Na Califórnia está acontecendo um movimento ali em 1850, 1860, que é a Corrida do Ouro. Então, os cidadãos civilizados, assim que a gente vai dizer, eles passam aí para o oeste para buscar o ouro. E eles têm confronto com os índios, e aí eles têm que invadir os terrenos indígenas, e esses terrenos não são habitados, e eles têm excelentes paisagens. Eu trouxe aqui para vocês um livro. Esse aqui, ó, que pena, hein? Rasgou a luva do meu livro. Nessas limpezas de prateleira, eu falo, não mexam nos meus livros, não mexam nos meus livros. Mas elas mexem. E aí eu fui pegar, a luva estava rasgada, eu colei com fita crepe. Esse livrinho aqui é um daqueles livros que eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha esse hábito quando solteiro, quando ainda não tinha filhos e o dinheiro sempre sobrava um pouquinho no final do mês. Eu tinha o hábito de ir nas livrarias sem muitas pretensões e ficava fuçando a parte de fotografia até encontrar algo que me interessasse. Em uma dessas idas à Livraria Cultura, e deve ter sido a Livraria Cultura da Avenida Paulista, eu achei esse livro Capturing Light, Capturando a Luz, Masterpiece of California Photography, quer dizer, as obras de arte da fotografia da Califórnia dos anos 1850 até hoje. Naturalmente não fala só de fotografia de paisagem, também fala da fotografia moderna, fala dos retratos, enfim, tem uma série de tipos de fotografia, mas tem também a galera que fotografou a Califórnia ali no meados do século XIX, caras como Timothy O'Sullivan, por exemplo. Mas a fotografia da Califórnia que me interessa mais é um pouco mais recente, nem tão recente, mas eu tô vendo uma foto aqui do Ansel Adams de 1945. Essa é uma fotografia clássica do Ansel Adams. Vamos lá. Ele que fotografava no que ainda não era o parque... Ah, esqueci o nome do parque, minha gente. Daqui a pouco o Iago comenta aí. O Ansel Adams é um gênio da fotografia. É o cara que nos ensinou a fotometrar.
ele tinha um grupo de fotógrafos chamado F64. Nesse grupo fazia parte também o Edward Weston, que na minha opinião é um grande fotógrafo americano, e os dois faziam também fotografia de paisagem. Vamos lá, se o grupo deles chamava F64 e o F64 tem a ver com uma técnica, como é que era o boa, Tunes, Yosemite Park, ele mesmo. Depois eu conto a história do Yosemite. Por que o grupo chamava F64? Qual estética a gente tinha ou a gente tem nas fotos do grupo F64, hein? Comenta aí, enquanto eu falo da galera de Nova York. Em Nova York também tinha uma galera da pesada e o principal fotógrafo de Nova York, que também fazia paisagens e paisagem urbana da época, era o Alfred Stieglitz. O Stieglitz tem uma experiência na Califórnia, na verdade não tem a experiência na Califórnia, a mulher dele vai para a Califórnia, a Georgia O'Keeffe, vai pintar no deserto e ele fica em Nova York. Ele é um fotógrafo de paisagem lá do outro lado do país. Muito bem, todo mundo acertou. Diafragma, profundidade, é isso aí. O grupo F64 tinha um trabalho onde havia muita profundidade de campo. A gente tem uma sensação de foco, ou nitidez, a gente tem uma sensação de foco do começo, do primeiro plano, até o último plano da imagem. Então vocês estão vendo quando a gente fala de vanguarda, quando a gente fala de grupos, essa galera que anda junto, que pensa mais ou menos a mesma coisa. Tá se sentindo sozinho com a fotografia? A única coisa que eu posso te recomendar é encontre a sua galera. Porque tem uma galera. E eu não tô falando de grupo de Facebook, hein, gente? Eu não tô falando de grupo de WhatsApp. Eu tô falando de pessoas reais. Pessoas que se olham no olho. Pessoas que trocam ideias. Ok? Tá faltando você encontrar a sua galera. Então a gente tem a galera da Califórnia, a gente tem a galera de Nova York e eles estão buscando essa fotografia exótica, tá? Muito bem. Vamos fazer um resumo do que eu falei? Falei das características da fotografia de paisagem, a gente falou dessas sensações, a gente falou da luz, a gente falou da complexidade da cena, a gente falou um pouquinho do clichê, dessa necessidade de fazer algo diferente, nem sempre ela precisa realmente acontecer. E a gente passou rapidamente aqui sobre a história. Renan, Igor, Souza, e aí Renan, como é que você tá, meu amigo? Vamos falar um pouquinho de técnica? Vamos pensar um pouquinho nessa técnica fotográfica? Já deu 1 hora de live? Bem, sobre técnica, inicialmente não tem para onde correr. A gente tem que ter uma câmera, tem que ter um equipamento. Que equipamento você vai escolher para fotografar, né? Eu vou fazer uma sequência, uma série de equipamentos que são necessários para você fotografar. Em primeiro lugar, você tem que ter uma câmera. Acabou. E você pode escolher a câmera que for mais interessante para você. Ah, coração, dedo. Não, é dedo no coração. Vamos lá, então, antes de falar da técnica. Vamos subir o coraçãozinho aí. Vamos subir coraçãozinho. Nossa, eu bato aqui, a luz mexe. A luz mexe não, né? A luz acende e apaga. Inicialmente você tem que ter um equipamento. E aí vem aquela dúvida cruel, mas eu vou levar uma câmera pesada, eu vou levar uma câmera leve. Meu, você tem que levar uma câmera. Esse negócio de dar desculpa de que é pesado, você ouviu o que eu falei, né? Isso é desculpa. Isso é uma grande desculpa. Uma câmera reflex, pô, tô sem uma câmera reflex aqui, só um segundo. Isso aqui não é pesado. Isso é uma câmerazinha pequena. Inclusive, ela é conhecida como câmera de pequeno formato, ok? Então, as câmeras grandes mesmo
São as câmeras lá do seu Adams, meu. São as câmeras do Stiglitz. São as câmeras de grande formato, as câmeras de 8 por 10 polegadas, as câmeras de 4 por 5 polegadas. Esses são equipamentos realmente grandes, pesados e desconfortáveis. Uma câmera de 35mm não pode ser desculpa para você não carregar. Afinal, ela cabe numa mochila. E fotógrafo que vai fazer fotografia de paisagem e não tem uma mochila, não. Você está no lugar errado, você está fazendo a atividade errada, ok? Então você ouviu lá, você viu a live da Gi falando sobre fotografia de celular. Posso ser fotógrafo de paisagem com celular? Poder pode. Não vai atingir o mesmo resultado que os fotógrafos com câmera, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, na minha mochila vai a minha câmera reflex oficial, que é a minha 6D. Eu levo a minha câmera reserva, que é a 70D. Agora eu levo a minha mirrorless compacta, que é uma Fuji X100F. E ainda levo o meu celular Samsung. Eu levo 4 aparelhos para fotografar. Não dá para perder nenhuma cena, né? Porque a minha 6D fica fazendo as longuíssimas exposições. A 70D tá ali na minha mão se eu precisar fazer algum outro tipo de foto. A câmera pequena, a Fujizinha é a que tá na mão toda hora para ficar meio que fazendo o que tá perto. E o celular é celular, né, meu? O celular vai pegando tudo, pega vídeo, pega, enfim. Tenho 4 opções aí e é para não ficar na mão, né? Não pode falhar. Então, escolha uma câmera. A minha dica é: quem quer faz, quem não quer dá desculpa. É isso aí, quem quer faz. Olha o Marcião. Marcião é Fujifilm, time Fujifilm, né, meu? E é isso aí, me dá uma força com as Fuji quando eu preciso. Tenha uma câmera. Minha indicação, reflex. Segundo o equipamento necessário, objetiva. Aí eu vou dizer, se você tiver uma objetiva que resolva a sua vida, deu. Não precisa ter 2, não precisa ter 3, não precisa ter 4. Você tem tudo isso? Muito bem, Lucas Frois. Seja bem-vindo, Frois Retratos, meu jovem. Rodrigo, na tua longa exposição de 2 horas. Isso aí, eu vou falar dela daqui a pouco. As objetivas, né? Equipamento importantíssimo. Recomendo que você tenha uma objetiva de muito boa qualidade. E a gente vai adquirindo isso com o tempo. As objetivas mais utilizadas são as objetivas grande angular. Então, você pode escolher fixa, você pode escolher zoom, escolha o que cabe no seu bolso. Eu mesmo gostaria de ter só objetivas fixas, mas o meu equipamento ia ficar um pouquinho caro. Então, respondendo já a pergunta da Cidetone, a minha objetiva, a objetiva que eu mais uso é uma 24-105, tá? Eu uso Canon, a minha objetiva é uma 24-105. Eu uso, na maioria das vezes, em 24, em grande angular, mas sim, em algumas situações, eu quero dar um zoom ali num relevo que está muito longe, pegar um detalhe ali de uma rocha, eu vou também avançar essa distância focal e vou dar um zoom, né, como a gente fala. Mas para fazer as longuíssimas exposições não tem jeito, né? É F22, como elas são noturnas, é isso, é F22 e vambora. Mas eu já falo delas para você, se Fuji é a melhor ainda, garante, no manual. Você também é usuária de Fuji, né, Si? Câmeras objetivas. Olha, para vocês entenderem como é o mundo, eu tenho todo esse tempo de fotografia e não tenho a objetiva que eu realmente gostaria. A objetiva que eu realmente gostaria de ter é a 16-35. Qual é o motivo pelo qual eu nunca adquiri uma 16-35 da Canon? Sim, ela é uma objetiva muito cara. Quando eu fui comprar a minha câmera 6D, o kit dela era a 24-105. E aí eu fiz a cotação com a 16-35. A objetiva era o preço da 6D.
Então não deu. Eu tive que me adaptar, eu comprei a 6D com a 24-105 e tô feliz com ela até hoje, uso ela até hoje, porque quando eu realmente resolvi investir nas fotos de paisagem, e já foi agora, há pouco tempo, sei lá, de 2014 para cá, que eu realmente resolvi investir nesse tipo de fotografia, eu tive que comprar alguns filtros, que é o outro equipamento ou acessório que a gente vai falar. Eu comprei os filtros, e os filtros, eles têm um tamanho de boca, né? Eles têm um diâmetro, que é o diâmetro da boca da minha objetiva. Hoje, se eu trocar a minha objetiva, eu vou ter que trocar os filtros, e aí o negócio começa a ficar mais caro ainda, né? Porque os filtros de boa qualidade também são muito caros, né? Se eu compro uma objetiva de boa qualidade, como é que eu não vou comprar um filtro de boa qualidade, né? Eu paguei lá $2.500 na objetiva, eu não vou colocar um filtro de $50, né? Eu não vou comprar um filtro da Tron, né? Não. Eu vou comprar um filtro decente. Eu tenho aqui comigo, nesse momento, um bagzinho com algumas coisinhas que sempre vão na minha mochila quando eu fotografo, quando eu saio para fotografar paisagem. O filtro que eu mais uso, acreditem, é esse cara aqui. Todo mundo sabe que filtro é esse aqui. Os meus alunos sabem. Que filtro é esse aqui, galera? Ó, o reflexo do celular aí em vocês. Ó, ó. Que filtro que é esse aqui que eu tô mostrando para vocês? A Andressa Mariano sabe, hein? A Andressa Mariano sabe. Ela também comprou um. A Rafa Noma sabe, hein? Esse filtro aqui é o responsável. Esse é um Tiffen, sem dúvida. Ele é um filtro Tiffen. A marca dele é Tiffen. Ótima marca. Muito bem, Mariano. Esse é um filtro ND, densidade neutra. Ele é um filtro de densidade neutra variável. Então eu consigo deixar ele mais claro ou mais escuro. E eu uso ele para fazer as fotos das cachoeiras durante o dia, né? Então quer dizer, eu tô lá na foto da cachoeira, é um dia ensolarado, o sol tá batendo na cachoeira, eu não vou conseguir fazer uma longa exposição a ponto de conseguir representar aquele movimento ou a sensação de movimento da água, dando aquele aspecto leitoso. Só com um filtro ND para eu conseguir esse resultado. Esse filtro hoje eu fui pesquisar, ele está custando nada R$ 2.500. O dólar nas alturas, hein, gente? E o dólar ia baixar. Baixou? Não. E subiu a gasolina, e subiu o gás, e subiu a carne, e subiu tudo. Eu, na época, paguei R$ 1.500 nesse filtro e não foi caro. Por quê? Porque eu uso muito ele. Toda vez que eu faço uma foto, uma viagem, ó, vou fazer uma foto de cachoeira, eu uso meu filtro ND. Um outro filtro que tem aqui no meu bagzinho é um filtro... Esse já faz uma viagem um pouco mais interessante, tá? Eu tô sendo fotografado pela digníssima, que ela quer fotografar eu fazendo a live. Manda um beijo pra Tia Lau aí, galera. Manda um beijo pra Tia Lau. Tia Lau fica me aguentando. Meus vizinhos também ficam me aguentando. Eu peço desculpas a eles, porque eu fico falando desde as 7h30 até sei lá que horas. Hoje eu não vou ficar preso a 1 hora. Eu vou ficar falando até o assunto se esgotar. Muito bem. Enquanto isso, dedinho no coração, fazer coraçãozinho subir. Esse filtro aqui, agora eu vou mostrar 2 filtros para vocês que tem resultados bastante diferentes do que a gente espera. Esse filtro aqui, azulzinho, ele chama-se... Beijo, Tia Lau, é isso aí. Andressa Mariano, isso é muito puxa-saco da minha mulher, meu.
Beijo na Renata, hein? Esse filtro azulzinho, ele, em inglês, ele chama-se Cool Day for Night. Ó, que nome bonito. Aqui no Brasil, ele chama-se Noite Americana. Esse é um filtro que foi desenvolvido para o cinema americano. Como o cinema americano virou uma indústria altamente lucrativa, e o capitalismo é assim, vamos economizar, 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 os estúdios de cinema, eles desenvolveram esse filtro para que os filmes pudessem ser rodados durante o dia. E quando você coloca um filtro noite americana na boca da lente, da objetiva, você transforma tudo em noite. Naturalmente, isso já é um negócio velho, tá? Isso não é novo. Quem tem um olhar minimamente aguçado, quando bate o olho numa foto feita com filtro de noite americana, percebe que aquilo é um filtro, tá? Mas eu tava numa fase, numa onda de comprar os filtros, na verdade, esses filtros todos eu encomendei naquela loja BH Foto Vídeo em Nova York, eu encomendei, eu não fui lá buscar. E aí eu já pedi o ND, eu pedi esse Noite Americana, e eu pedi esse terceiro aqui. Esse é muito louco. Olha esse aqui, ó. Esse aqui você nem vê o que tem do outro lado, hein, meu? Que filme que filtro é esse aqui? Esse filtro é muito louco. Esse aqui me dá uns resultados interessantíssimos. Esse filtro, ele chama-se IR72. Existem vários tipos de IR, mas esse é o 72, é o mais comum. São filtros, isso é um filtro infravermelho, ele capta o comprimento de onda do vermelho. Não é o polarizador, não. O polarizador é o próximo que eu vou falar, Mariana. Esse é o IR. O que esse filtro infravermelho faz? Ele capta os comprimentos de onda do vermelho. Muito bom. Se a gente faz essa foto com o filtro, ele é muito escuro, e ele foi desenvolvido para fotografar cenas de investigação criminal. Ó, que coisa, aquelas coisinhas que você vê em filme, é isso. E ele, na fotografia digital, ele é usado, também era usado no filme, tinha filme infravermelho, ok? Eu tenho esses filmes, eu tenho filme infravermelho vencido há 20 anos, nunca usei esses filmes que eram usados pela força policial. Esses filtros, o IR72, ele é usado e a gente fotografa, você faz lá o cálculo da exposição e tal, e a foto sai toda vermelha. E aí a gente tem dois jeitos de proceder. Quando você joga no computador, você pode fazer uma transformação para o PB, e aí fica um negócio espetacular. Ou você pode levar para o colorido, trabalhar o Photoshop, tem grupos de fotógrafos que só fazem isso, e aí vira uma coisa meio fantástica, assim. Como eu não sou muito do fantástico, eu prefiro converter para o preto e branco, e o preto e branco do IR te dá um contraste lindo. Quer saber como ficam essas fotos? Entra lá no perfil do meu Instagram, RZ, R_Z, R por extenso, _Z por extenso, e você vai ver uma série de fotos lá. Tem também foto feita com o IR transformado para cor, viu? Não é muito meu estilo, mas tá lá. Agora o curioso não é muito meu estilo, eu posto uma foto dessa, bomba de like. A galera gosta dessas paisagens fantásticas. Eu prefiro mais o mundo real, ou o PB, né? Vocês vão ver, tem fotos lá de Cunha, da cachoeira em Cunha, com o filtro IR, e a gente vê um contraste bastante bonito, tá? Muito bom, Andressa, Iago. Postaram aí o perfil do Tio Rô. Sabe o que mais que tem aqui nesse meu bagzinho? Ó, tem uma bateria extra do meu
disparador. Para eu conseguir fazer aquelas fotos de longuíssimas exposições, 1 hora, meia hora, 5 minutos, 15 minutos, eu preciso de um disparador. Por quê? Porque a minha câmera, ela só vai disparar, ela só vai conseguir ser configurada num tempo de exposição de 30 segundos. Para conseguir uma exposição mais lenta ou mais longa que os 30 segundos, eu preciso de um disparador. É a única coisa da Yongnuo que eu tenho. E funciona, viu? Nunca me deixou na mão. Já fotografo com ele desde 2014. Dá uma olhada lá no perfil, você vai ver as fotos também que eu faço de água, com longas exposições, a gente tem aquele aspecto bastante leitoso. Um outro negocinho, ó, apesar de ser uma bobagem, é uma lanterninha de criança, hein? Mas eu uso para ver, para enxergar os mecanismos da minha câmera quando eu tô nessas fotografias noturnas. Eu não posso acender uma luz muito forte para não entrar na câmera do meu coleguinha. Sabia de uma técnica de fotografar PB usando o filtro CTO 14 quando transformado para PB? Fica fantástico. Não, mas gostei da sua dica, viu? Lethal Black. Massa, muito bom, muito bom. Outro filtro bastante interessante é esse que a Mariana comentou, que é o polarizador ou PL, né? O filtro polarizador é aquele filtro que a gente satura mais ou menos as cores, a gente pode amenizar os reflexos na água, por exemplo. E tenha sempre um filtro UV, que é um filtro de proteção para sua lente. Quer dizer, a gente já falou de câmera, objetivas, eu citei 5 filtros. Pois é. E aí vem um cara que ninguém quer carregar, todo mundo acha ele chato, aí ele é pesado, ele me incomoda. Do que eu tô falando, galera? Eu tô falando de um equipamento que é importantíssimo. Isso faz parte do equipamento do fotógrafo. E pare de reclamar do seu tripé. Tripé na fotografia de paisagem é importantíssimo. E não me venha com aquela história de tripé levinho, hein? Tripé levinho, o vento leva. Tripé levinho, derruba a sua câmera. E aí, Vitinho, ó, sua câmera caiu no chão ou não caiu, xará? Caiu, né? Colocou naquele tripézinho vagabundo de plástico, né? Cai. Você tem que comprar um tripé que seja bom. Esse tripé, não é esse. A cabeça desse tripé é essa, mas eu tenho 3 tripés iguais em virtude da escola, não por minha causa, eu mesmo só preciso de um. Eu tenho 4 tripés, ok? 3 iguais e um que é um pouquinho menor, mas todos são tripés que têm a capacidade de suportar o peso do meu equipamento. Então a gente compra um tripé pensando no peso que ele vai carregar. E a minha câmera, que é uma 6D, se eu tiver com uma objetiva grande, com filtro, me carregar de equipamento, não vai chegar em 4 quilos, não vai. Os meus tripés suportam até 7 quilos. A minha câmera nunca caiu, né? Então, vai fazer um investimento no tripé? Compra uma vez só, meu. Compra um Manfrotto bom, que vai segurar, com uma cabeça boa. Meu tripé, meu primeiro Manfrotto, sei lá, tem 17 anos, meu. Continua funcionando, às vezes tem que dar um apertinho aqui, outro ali, já tá com umas marquinhas de ralado, porque também já viajou que só, muitos quilômetros rodados. Compre um bom tripé, não caia na historinha do tripé leve. Isso é uma lenga-lenga, ok? E eu falei do disparador e por fim, um kitzinho de limpeza, né? Se você tiver aqueles lencinhos umedecidos da Zeiss, eles já são excelentes para você. O meu kit de limpeza não tá aqui, olha que coisa. Eu tô com a minha mochilinha Lowe Pro que eu uso para guardar todos os meus equipamentos. E o meu kit de limpeza não está aqui. Que coisa, hein? Mas eu tenho aquelas canetinhas de limpeza. O melhor, não suje. 2. Sujou de poeira. Bombinha de ar.
Não saiu na bombinha de ar, pincel. Não saiu no pincel porque é uma marca de dedo, esse seu dedão engordurado. Aí vai ter que mexer, vai ter que encostar. Ou você tem álcool isopropílico e um lenço macio, ou você usa esses lenços já umedecidos das AIS que a gente usa para limpar óculos. Movimento circular, bem levinho, sem arranhar. Se tem poeira, não vai meter direto o lenço umedecido. Primeiro tira a poeira, né? Depois você entra com o lenço umedecido ou com álcool isopropílico. Mantenha suas lentes, seus filtros limpos. Não vá perder uma foto, não vá passar 2 horas no Photoshop por causa de equipamento sujo. Toda vez que eu saio para fotografar, eu limpo os meus equipamentos. Da última vez foi o Iago, né, Agueira? Você que limpou para mim. Obrigado, hein, meu? E faz pouco tempo, hein? A gente tava lá em Cuestas de Botucatu, a Andressa Mariano tava junto com a gente. Fizemos uma foto do nascer do sol lá, hein? É nessa que você vai, Sme? Bora passar 3 horinhas na van para chegar lá e fotografar? Muito bom, gente. Então, os equipamentos que a gente tem, assim, o que eu considero o mínimo necessário para você fazer essas fotos é a sua câmera, a objetiva, os filtros, pelo menos os elementares, os básicos, um filtro polarizador, um filtro V, um tripé e um kit de limpeza. Para fazer as noturnas, para fazer as longas, você vai precisar também de um disparador. Disparador é barato, tá? Muito bom. Então a gente falou da parte técnica, equipamentos, né? A gente tem ainda para falar sobre a composição fotográfica. Não dá para a gente se alongar muito sobre a composição se a gente não tem referência, não tem uma foto para mostrar. Então eu só vou passar os tópicos que são importantes você conhecer. Regra dos terços. Você tem que saber como funciona a regra dos terços. Isso, na fotografia de paisagem, funciona muito bem. Na hora que eu vou enquadrar, na hora que eu vou selecionar a posição dos elementos, eu me baseio pela regra dos terços. Além de me basear pela regra dos terços, eu ainda trabalho com aquela questão do deslocamento do olhar do observador. Nós, ocidentais, fazemos a leitura da esquerda para a direita e é dessa maneira que o meu espectador vai ler a minha imagem. Então eu penso sim nos elementos distribuídos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Você não lê um livro da esquerda para a direita e de cima para baixo? A imagem você também vai ter esse sentido de leitura. Uma questão a ser explorada é a vertical e a horizontal, mas que na maioria das vezes a fotografia de paisagem é horizontal. As paisagens estão distribuídas na horizontal, os elementos estão distribuídos na horizontal. Já a cachoeira, na maioria das vezes, é numa vertical e pode sim ter uma foto de paisagem na vertical, não é errado, tá? E aí vem um aspecto que eu considero mais importante, que tem a ver com a composição, mas se relaciona um pouco com a técnica, que é o conhecimento da temperatura de cor. Isso é um outro aspecto importantíssimo. O iniciante, ele não se atenta a isso, ele usa o equilíbrio de branco dele no automático, e aí não vai sair, enfim, não tem tanta mão do fotógrafo ali na coisa, só tem a mão de Deus na paisagem, né? Muito bom. Que tipos de cenas a gente vai ter acontecendo com maior incidência nessas fotografias de paisagem? A gente tem o nascer do sol, a gente tem o pôr do sol. Nascer e pôr do sol é conhecido como a golden hour, né? Porque a luz ela tá dourada e dá aquele quentinho e fica bonito. Se você souber usar a temperatura de cor corretamente, essa é a foto que vai bombar no seu Insta aí. A gente tem aquela foto de antes do nascer do sol. Eu chamo de blue hour, porque é a hora que tá tudo azul. Se eu souber usar a temperatura de cor... Depois você entra lá no Insta, vai. Entra lá no meu perfil, você vai ver as fotos azuis. Por que elas são azuis, hein? Pensar nisso. E não foi Photoshop, hein? A cena tava lá.
eu posso trabalhar num dia nublado, eu posso trabalhar a dramaticidade. Então tem assim uma série de cenas, de possibilidades de cenas. E aí a gente volta lá para aquele começo sobre o conhecimento, que você tem que chegar lá e conseguir juntar tudo isso. Todo esse seu conhecimento você tem que conseguir transformar, sintetizar, catalisar numa grande foto. Não grande de tamanho, numa foto que atinja o resultado que você esperava. Ainda temos o estilo que você pode usar na sua fotografia. E a gente está falando até agora desse estilo realista, representar a realidade, é o mais utilizado. Lembra que eu comentei com vocês sobre a SME? A SME e a AG já foram para lá e fizeram um negócio mais diferentão, né? Eu posso fazer uma foto a um estilo impressionista, eu posso fazer uma foto a um estilo abstrato, né? Eu posso fazer uma foto a um estilo surrealista, eu posso fazer as duplas ou múltiplas exposições. Quer dizer, a criatividade é o limite, né? Lethal Black, o cartão cinza 18% salva para fazer a temperatura de cor correta. Sem dúvida, sem dúvida. Se você tiver o ajuste de equilíbrio de branco manual, aí você tá bem, aí é melhor ainda. E melhor do que usar o cartão cinza é você errar o ajuste do equilíbrio de branco usando o modo personalizado. Em vez de você bater o branco no cinza, Lethal Black, bate no verde. Vamos ver o que acontece. Leva um cartãozinho verde, leva um cartãozinho magenta, leva um cartãozinho azul. Essa foi... Tirei da manga essa, hein? Essa eu nunca falei nem em aula, hein? Essa é boa. Depois vocês me cobrem em sala de aula uma dessa, hein, Mariano? Então, quer dizer, a gente ainda tem um estilo, uma vanguarda a seguir. Cara, mas eu achei que a fotografia de paisagem fosse só pegar minha câmerazinha que eu comprei lá na Casas Bahia, pagando em 24 vezes, que é levinha, que não tem puta, não incomoda ninguém. E aí eu vou parar diante de uma cena linda, maravilhosa, que eu vi a foto do meu amigo, chego lá, é só apertar o dedo, só apertar o disparador, e eu vou ter aquela masterpiece para colocar na parede da minha casa? Errado! Não vai. Tem que ter muito conhecimento, tem que estudar, tem que saber fazer. Quer aprender? Quer fazer? 6 de julho, a gente embarca pra Chapada dos Veadeiros. Vem comigo, vamos lá. 2 vagas, e é verdade, só faltam 2 vagas a serem preenchidas. Não vou lembrar o nome de todo mundo que tá indo. Cacau Paulette, Letícia, amiga dela, Luiz, Bárbara, Lucas, Marcela, peraí, Thiago Baeta, falta um, Camila Vec. Pronto, temos 8 pessoas já na viagem para Chapada dos Veadeiros. Naturalmente, a gente está sendo bastante otimista, pensando que até lá tudo vai estar melhor e a gente vai poder fazer essa viagem com segurança. A estrutura lá da pousada, enfim, da van já está toda acertada para que a gente tenha uma experiência positiva e segura. Vamos lá, bora com a full para Chapada dos Veadeiros. Fiquem atentos aí à nossa programação. Nós vamos fazer também essas viagens de bate e volta. A gente já teve 2 experiências, uma em Botucatu e uma em Cunha. Andressa Mariano foi nas 2 e voltou com fotão das 2. Depois acessem também lá o perfil dela no Instagram para ver as fotos que ela produziu. Muito bom. Meu povo, eu tenho certeza que o Rafa vai falar. Cadê a foto? Não é foto que ele fala, meu Deus. Como é que é mesmo, Rafa? O que a galera tem que fazer aí, meu?
Comenta aí, o Rafa saiu da live. Tenho certeza que o Rafa saiu da live. O cara foi lá, entrou e foi comer uma pizza. Não comentou mais nada. Ele deve estar zoando o Iago. Os dois devem estar zoando no WhatsApp. Certeza disso. Vamos lá, o print, meu. Valeu, Mariano. O print, pô. Vamos fazer o print com o quê? Não, com a minha 70D não. Vamos fazer o print com o meu Tiffen aqui, vai. Gosto dele. Esse cara é o cara que resolve a minha vida. Vamos lá, vamos lá. Olha o print. Olha o print. Vamos fazer o print. Vou colocar meu olho aqui, ó. Ó. Muito bom. Todo mundo. Rafa tá aí. Ô, Rafa, é zoeira, né, velho? Você me zoou o dia inteiro, não posso zoar uma vezinha você, meu? Cena da zoeira? Então, zoou vai ser. Quem zoa é zoado também. Vamos lá, vamos lá. Vamos repostar todo mundo, hein? Olha lá. Meus jovens, vamos resumir, vamos recapitular o que a gente falou. A gente falou das características da fotografia de paisagem. A gente falou dessa paisagem natural ou urbana, ou seja, a gente ficou todo esse tempo falando de fotografia de paisagem, mas dá seu rolê aí por São Paulo, dá seu rolê pelo Rio. O Rio tem uma natureza exuberante. Ache o seu lugar. Para você realmente executar fotografia de paisagem, precisa de iniciativa. Todo mundo fala que quer ter a foto do nascer do sol. Sabe o que tem que fazer para ter a foto do nascer do sol? Tem que estar lá na cena às 3 da manhã, meu amigo. Você estava onde às 3 da manhã? Enquanto você estava dormindo, eu estava lá passando frio, montando equipamento, pensando a reciprocidade, pensando a exposição. Melhor que isso, eu ainda estava dando aula para 10 pessoas, falando como a gente tinha que proceder. Quer ter essa comigo? Vem, hein? Fica atento. A gente falou sobre o planejamento, a gente falou sobre as sensações que a fotografia de paisagem, ela pode, eu não gosto de vinho, ela pode transmitir, a importância da luz, e aí eu vou atrelar essa importância da luz ao equilíbrio de branco, à temperatura de cor, o reconhecimento da complexidade da cena. A gente falou um pouquinho da história, bem rapidamente, mais dos americanos. Busquem, pesquisem o Ansel Adams e o Edward Weston na Califórnia e o Stiglitz lá em Nova York. Falamos dos equipamentos aí necessários. Falamos rapidamente sobre composição, porque não dá pra gente se aprofundar sem mostrar a foto. E falamos um pouco também desse estilo que a gente pode imprimir na nossa fotografia de paisagem. Olha, essa foi longa, hein? Deu 2 não, deu 1 hora, não, 1h40 de live, é isso? 1h40 de live. Muito bem, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um assunto que me interessa bastante. Eu gosto muito de produzir essas fotos. Olha o spoiler. As minhas fotos, a minha produção fotográfica que vai ser apresentada no Bulb esse ano é fotografia de paisagem, hein? Vou ter que rodar muito por aí. E não precisa necessariamente ir para longe, ok? Eu moro aqui na freguesia do Ó, tem um mirante aqui perto. Eu fui até lá conhecer e fiz uma foto que tá longe de ser a foto que eu gosto, mas eu fui, eu vi, eu trouxe para casa o meu arquivo digital. E vou fazer uma seleção de pelo menos 10 lugares que eu vou registrar, tanto paisagem urbana quanto paisagem natural, para apresentar para a galera do Bulb F22, aquele fotoclube que vocês conheceram lá quando a gente conversou com a Gi, conversou com o Iago, conversou com o Márcio hoje, enfim. Muito bom, foi massa estar aqui mais uma vez, mais uma live, na minha opinião, bem sucedida, me diverti bastante, espero que vocês tenham gostado. Programação de amanhã, meu povo, amanhã é hora de levantar cedo. Pô, levantar cedo, 11 da manhã não é cedo, né, meu?
Cedo levanto eu às 5. Amanhã, 11 da manhã, tem a live do curso do Menino Iago, Cianotipia Express. Se você não sabe o que é, entre para conhecer esse processo do século XIX, hein? À tarde tem o Rodrigo, esse que vos fala, entrevistando a Ivete, que é fotógrafa de parto. Ivete Siqueira, você já pode procurar ela lá no Insta, você vai ver cada foto que essa mulher faz. A mãe do Theo. E também à noite vai ter a live... De quem que é a live da noite? Do Iago, né? A live da noite, amanhã, terça-feira, Menino Iago falando sobre a fotografia analógica. Vai ter senha? Você tá no grupo? Se você tá lá no grupo, não precisa de senha não, hein? Eu não vou mandar o material hoje pro Rafa, não cobrem ele. Amanhã eu vou mandar um material, então, sobre fotografia de paisagem para vocês baixarem. O Rafa vai subir lá no grupo VIP da série de lockdowns que a gente... a série de lives na lockdown. É isso aí, meu povo. Valeu, muito obrigado. Gostaria que todos ficassem em casa. Fiquem seguros. Não transmitam o vírus. Muito obrigado. E termina a nossa live, como sempre, desejando boa noite e viva a fotografia!